lá, e o Galvão narrando, daí, enfim, dispensaram a gente, o pessoal aí tá dispensado porque a cobertura ficou só nisso. Tu já tava no pátio? Todo mundo foi surpreso. Tu tava no pátio já? Tava na Posicionada? entrada, mais ou menos, não tinha, tava lá... No clima ali do jogo, No clima né? do jogo, ali na Nossa. entrada do jogo ali e tal, e daí foi passada a orientação pra quem tava ali ao redor que não ia ter mais a nossa participação, que a cobertura ia ficar naquilo. E o torcedor também nem sabia, não tinha ideia. A gente ficou sabendo um pouquinho antes, mas também, Tu entrou no estádio pra ver o jogo? sim. Meu Deus. Tinha lugar de... Daí fiquei como convidada, porque daí não ia mais trabalhar, daí subiu todo mundo ali que não tava trabalhando, e ficamos no último anel, assim, só vendo o jogo. O que foi uma pena, a gente queria trabalhar. Mas aí também vi o jogo, só que daí vi o jogo, né? Sim. Então a gente falou bastante de futebol e tem tanta coisa aqui pra gente conversar, claro que não vai dar tempo de tudo, mas tu fez diversas reportagens marcantes e eu queria falar um pouco sobre o caso Evandro. A gente Isso pode já conversar foi bem um recente, pouco, exatamente. conversar sobre isso. Eu pergunto pra muita gente aqui de Curitiba, do Paraná, se eles lembravam na década de 90, quando isso tinha acontecido. A Luciana, minha esposa, a família dela tem casa em Guaratuba, e eles dão alguns relatos bem interessantes. Eu quero saber o teu relato. 1992, eu acho que foi, Isso. né? 1992, e depois tu fazer essa cobertura relacionada a esse caso que, bom, primeiro podcast, depois livro, depois série, eu acho que o Brasil inteiro tá sabendo e ninguém sabe o que aconteceu, é um grande mistério, né? Na verdade a gente sabe que o menino morreu, depois teve toda, né, a revelação, que foi super recente, mas a cobertura foi o seguinte, eu ainda não trabalhava, eu estava na faculdade quando houve todo aquele sumiço dos meninos, né, de Guaratuba e bruxas de Guaratuba e tal. Aí, quando eu entrei na TV, eu cheguei a fazer um julgamento, algumas revisões no tribunal do júri, se não me engano, Ai, me fugiu o nome deles, Enfim, dos outros 3 que participaram, né? Tinha o Oswaldo Marceneiro e outros... Não lembro o nome. Me fugiu o nome deles agora. Mas teve os julgamentos ali, eu cheguei a participar ainda. E aí, esse caso, enfim, ficou parado até surgir uma nova prova que foi entregue para fazer o podcast, né? Meu Deus, me fugiu o nome também do nosso... Ivan? Não. O nome do... Sim, Ivan. É Ivan, né? Ivan. Que recebeu essas fitas que comprovavam uma tortura. Era uma época ainda que a polícia, enfim, tinha uma outra forma de atuação. Isso foi começo da década de 90. A gente tem que contextualizar tudo isso. Como a gente falou do futebol, a cobertura era diferente. A polícia também. Hoje em dia essas coisas ainda acontecem, imagine lá no começo da década de 90. Sim. O Ivan Mizanzuki. Isso. Ele recebeu essas fitas e ele não conta como essas fitas chegaram até ele, claro. Ele professor de faculdade e fazia esse trabalho de documentarista. E recebeu essas provas, que são as fitas originais, sem cortes. Os cortes foram usados no julgamento, né? Elas admitindo que tinham, enfim, matado o menino. Sob tortura, né? Mas a parte da tortura foi editada. E só que a fita bruta, né, com toda a gravação, apareceu na mão dele e ele fez todo o documentário em podcast do caso Evandro. E daí esse documentário fez tanto sucesso que mudou o processo, né, foi feito um novo julgamento e ele fez também o documentário em parceria com a Globoplay, da história, né? Foi recriada a história. Exato. E trazido os personagens mesmo no final dos episódios, os personagens reais, falando sobre o caso. Aí esse documentário fez sucesso. Ele ia ser lançado, ou foi lançado o primeiro episódio, e como isso envolvia a gente aqui no Paraná, eu e o editor-chefe do Meio Dia Paraná, na época, conversamos sobre isso e tivemos a ideia, a gente precisa fazer uma série de reportagens, porque as pessoas não vão necessariamente assistir o documentário, até porque era um canal fechado. Vamos trazer isso para o canal aberto? Vamos. Assim que foi lançado o primeiro, o que ia ser lançado primeiro, a gente já decidiu trazer isso. E foi um trabalho daí de peso para conseguir
falar com todas essas pessoas. A gente falou para conseguir falar com o Oswaldo Marceneiro, que estava super recluso. Foi bem complicado. A gente falou com Beatriz Celina Bage, a gente falou com o promotor na época, com o advogado da época. Fizemos entrevistas com todas as pessoas e fizemos a nossa série de reportagens. Na verdade, acho que foram só 2. E trazendo o que a gente sabia ali, o que o documentário sabia e o que o processo, como isso mexeu no processo. Foi um trabalho legal. E, bom, hoje em dia, todo mundo tendo o acesso à internet e podendo opinar, dando a sua opinião ali no Instagram, YouTube, Facebook, e as opiniões são divididas. O que tu percebe sobre a opinião pública em relação a esse caso hoje? Com todas essas informações que foram oferecidas a nós, público. A gente nunca sabe se vamos dizer, a reescrita tem todo o poder do que na época, assim, né? Acho que tem gente que acredita mesmo que eram bruxas e elas provaram que isso foi toda uma... A palavra tramóia não é exatamente boa para esse caso, mas enfim, que elas foram levadas, né, para o júri por quase que uma comoção, uma história, um transe coletivo, assim, né? Vai surgindo, não, vamos desenterrar um alguidar, que é aquele objeto de magia negra. Daí quando começa a falar dessas coisas, as pessoas entram num transe, né? E isso aconteceu na época. Então, provando-se agora que isso não aconteceu na época, que foi realmente um serial killer, ninguém sabe quem matou, mas era alguém que matava meninos, né? Que houve alguns casos assim, inclusive houve uma ossada de uma menina. E também se provou que o trabalho da polícia e da perícia foi comprometido, porque dizia-se que a ossada era de uma menina, e daí não podia ser, mas na verdade era a ossada do Evandro. E isso foi achado agora, quando foi mexido todo de novo nas provas, foi achado um fragmento de osso. As pessoas devem ter acompanhado isso nas notícias, né? Que foi guardado da perícia na época. E a perícia tinha muito menos condição técnica de fazer um exame de DNA na década de 90 do que tem hoje. Foi feito um exame mitocondrial, que é uma parte da célula. Naquela época tentava-se achar o núcleo ali, o DNA, de uma coisa que já estava meio deteriorado e não se conseguiu chegar... Né? A gente imagina que não é má fé, que foi realmente uma questão técnica. E que daí a prova existia e levou todo mundo pro lado errado, porque dizia que era ossada de uma menina. E aí se comprovou que era ossada realmente de um menino, que era, não só um menino, mas era o Evandro, através dos parentes deles, né, que ainda vivem, irmãs, enfim, fizeram o exame. E aí se desvendou o caso, que era ele realmente ali, que foi assassinado. Quem sabe por quem, sabe, né? Sei lá quem, né? Esse foi o caso Evandro. Antes de entrar no próximo assunto, o caso Daniel, tu trabalhou? Sim. Esse caso a gente acompanhou muito. E é um pouco difícil, assim, de entender qual é a motivação real e o que se passa na cabeça dessa família. Eles ainda estão em julgamento, né? Ainda tá... Só ele tá preso. Exatamente. Eles, se não me engano, só ele tá preso. Só ele tá preso. Aqueles casos, eu acho que também as pessoas bebem ou, sei lá, o que mais usaram, e daí como essa, né, todo mundo ali fez besteira, mas é claro que não, de forma nenhuma tinha que se chegar nesse resultado, né? O que a gente sabe que a polícia explicou que se investigou foi que eles estavam todos no after da festa, ou seja, já estavam em condições, vamos dizer, psicológicas alteradas. E informações desencontradas também, né? Eles mesmo entram em contradição a todo tempo. Porque talvez até são traídos ou foram levados, até foram coagidos a prestar um outro testemunho, né? Houve uma reunião com essas pessoas, enfim. E aí o jogador foi tirar uma foto para, sei lá, fazer graça com o grupo de amigos, com a esposa que estava já também, tinha literalmente capotado já, né? Sim. Porque isso estava amanhecendo depois de uma festa era toda dela. 6 e pouca da manhã, né? Então, e aí ele não gostou. Desse caso eu conto uma história para os meus filhos, que pode servir para muita mãe. Havia 3 rapazes naquela casa. Havia a mãe, o Edson Brits, a Lana, a filha, a esposa que estava dormindo, não me lembro o nome dela agora.
Mas havia 3 rapazes convidados. E o Daniel. O Daniel e mais 3 rapazes. 2 deles, inclusive, jogadores da base do Paraná Clube. É mesmo? É. Igor King, esses rapazes. Isso, exatamente. Né? Ó. Eu tenho uma memória para nomes fantástica, só que não. E aí tinha esse terceiro rapaz, quando viu o que estava acontecendo, né, que houve aquela gritaria, ai, me ajuda a pegar, e não sei o quê, vou matar você. Esse terceiro rapaz pulou o muro. Então, ele não participou disso. E a gente não sabe nem quem é. Por isso que eu digo para meus filhos, se acontecer alguma coisa desse tipo, se vocês presenciarem uma coisa desse tipo numa festa, pule o muro. Eles sabem, eu falo para eles assim, pule o muro. Porque houve realmente, o rapaz pulou o muro alto e não participou. E os outros 2 rapazes que estavam lá foram, vamos dizer assim, levados a isso, porque eles tiveram que ajudá-lo. Exato.